Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um assunto bastante interessante, que é os parentes desencarnados, eles podem nos visitar? Então, quando uma pessoa falece, ela vai para um outro plano espiritual, elas podem ter contatos ainda com a gente? Como que fica a questão do espírito, né, após o desencarne? Bom, antes de continuar, eu peço para que, se você gosta desse tipo de assunto, de falar sobre dicas de simpatias, assuntos espirituais, orações, decretos, deixa o seu like no nosso canal, compartilhe com outras pessoas, se inscreva, para sempre que tiver um vídeo novo no canal, você vai receber a notificação para assistir os nossos vídeos, tá? Então vamos lá, essa é uma questão, né, que gera assim muita pergunta, né, de muitas pessoas. E será que os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos animais, quando eles desencarnam, eles podem nos visitar? Quando um espírito ele desencarna em harmonia, tá, onde não teve o apego no local ou uma situação mal resolvida com uma pessoa, com um parente, né? Um rancor de alguma coisa, geralmente eles, quando têm o desencarne, eles vão para uma colônia espiritual, eles são acolhidos pelo plano espiritual, por médicos na parte espiritual, onde alguns, né, sofrem por doenças, alguns desencarnam naturalmente, outros por acidente. Então eles já recebem ajuda do plano espiritual. Acontece que quando o espírito, né, ele era uma pessoa muito apegada, seja numa casa, seja numa pessoa, muito apegada às coisas materiais, ele tende a ficar no local, ele não aceita o desencarne. Então, muitas vezes, eles se recusam a ir para um outro plano, a receber um tratamento, porque eles não aceitam a morte. Estou escutando aqui que tem um barulho. Eles não aceitam a morte. Então é onde eles acabam ficando no ambiente, seja na casa, né? E é onde acaba tendo discórdias, acaba tendo algumas doenças, pessoas ficam deprimidas. Por quê? A energia deles acaba inconscientemente, eles não têm consciência que eles estão fazendo mal, mas acaba gerando discórdias, acaba gerando problemas de saúde, a não aceitação, ou às vezes a pessoa não teve entendimento do que acontece na espiritualidade, então ele não aceita aquela situação, ele quer permanecer onde ele estava, com as pessoas que ele estava, e não aceita ir por um outro plano, tá? Que são isso que a gente chama, né, de podendo gerar obsessões inconscientes, tá? Os desconfortos e trazendo desequilíbrio energético dentro dos ambientes. Quando a pessoa que desencarnou, ela tem o entendimento da parte espiritual, ela aceita o desencarne, ela vai para o plano espiritual, onde ela recebe ajuda. Se ela morreu por conta de alguma doença grave, ela recebe um tratamento, porque do mesmo jeito que aqui, no plano espiritual também existem os médicos, existem as pessoas para estar passando energias boas, aonde traz a cura, o entendimento. Isso tudo vai da aceitação e entendimento da pessoa que está ligada à espiritualidade, tá? Num dos episódios, né, que eu já li a respeito disso, ocorreu com o Divaldo Franco, que ele relata que o irmão dele era muito apegado a ele, e ele faleceu num acidente. E ele não aceitava o desencarne dele, tá? Então, o que aconteceu? Ele ficou, né, grudado, vamos dizer assim, né, acoplado na energia do Divaldo, onde trouxe qual problema para ele? A paralisia das pernas do Divaldo, né? E não sabendo do que se tratava, ele recorreu aos médicos, né? E os médicos não sabiam o que ele tinha. Como não foi descoberto nenhum tipo de doença, nenhum tipo de problema, e essa paralisia nas pernas dele continuava cada dia mais grave, né? Ele resolveu recorrer a um centro espírita, onde foi informado
que o desencarne do irmão e a não aceitação, ele ficou sugando essa energia, né? Aonde teve essa paralisia das pernas do Divaldo, né? Ele ficou vinculado, o espírito dele do irmão ficou vinculado a ele. E onde ocasionou esses problemas para ele. Então foi feita uma sessão de passes, de tratamento espiritual, aonde esse espírito foi encaminhado, teve aceitação e o entendimento. Foi onde ele voltou a caminhar, voltou, né, os movimentos da perna dele, voltou a fazer ele caminhar, andar normalmente, porque não existia uma doença e um problema para aquilo. Aquilo foi tudo gerado por conta do apego que ele tinha ao irmão e ele ficou junto nessa energia, nessa frequência. Acabou trazendo o quê? Danos pro outro. Se o irmão era tão apegado, por que que ele fez isso, né? As pessoas questionam por que que ele fez isso. Se ele era tão apegado, trouxe esses problemas, porque ele não queria sair de perto do irmão. E o único jeito de ele ficar próximo ao irmão foi se acoplar, bem dizendo, a energia dele. Ele fica grudado na aura, só que ele não tem a consciência que ele tá prejudicando, que ele tá fazendo mal. Aí é onde entra a parte espiritual, fazendo um tratamento, né, de passe, sessões de espiritualidade, espíritas, nas sessões espíritas fazem os tratamentos, aonde esses espíritos, eles são encaminhados, eles têm o entendimento, têm a aceitação e acabam indo, tá? Muitos, quando têm apego muito forte à parte material, eles ficam no ambiente. Né? Quantos casos eu já vi de pessoas que os pais faleceram, eles querem vender o imóvel e não conseguem porque o pai construiu a casa, era muito apegado, ou a mãe amava aquela casa e não sai. Então, assim, eles ficam lá dentro e trazem esses tipos de danos. Muitas vezes eles não têm consciência do que eles estão causando, eles estão continuando no ambiente que eles estavam acostumados, né? Só que a partir do momento que a pessoa tem um desencarne, ela tá numa outra dimensão. Então, eles precisam receber um tratamento, eles precisam fazer as coisas direcionadas agora para o plano e a dimensão que eles estão, né? Muitas vezes o jeito deles chamarem a atenção, né? Porque às vezes alguns entram em desespero após o desencarne por não aceitação, trazendo algumas discórdias, trazendo alguns aborrecimentos ou doenças, porque eles estão necessitando de uma oração, de entendimento, de algum suporte para poder sair também preso daquela situação e não estão conseguindo. Então é onde começam esses desentendimentos, às vezes doenças, problemas ou emocionais dentro do lar, né, da casa. Tem, às vezes, esses espíritos que são chamados por outros familiares que já receberam ajuda, tratamento, eles tentam acolher, né, essas pessoas que faziam parte do mesmo ciclo familiar. E tem também aqueles que ficam ainda presos e permanecem presos aqui por conta de situações e discórdias que teve com pessoas enquanto eles estavam em vida. Então, vamos lá, um exemplo. O pai brigou com o filho e tiveram uma briga horrível, teve ofensas, ou muitos anos sem se falar, ou seja lá qual for o motivo. Ele vem a falecer. Então fica aquele sentimento de uma situação não resolvida. Então isso também pode ser um fator que pode estar segurando também esse espírito aqui no plano junto com nós, trazendo esses aborrecimentos, tá? Agora vamos para o que diz o título do vídeo. Os desencarnados, eles podem visitar? Eles podem nos visitar quando eles estão em harmonia, quando eles estão bem, quando eles receberam o tratamento, quando eles passaram e aceitaram essa passagem dele do plano físico para o plano espiritual, aonde eles recebem a autorização de um superior, né, que eles podem vir visitar os que estão ainda encarnados. Então eles matam, né, a saudade, eles ficam um pouco lá no ambiente que eles viviam, mas sem causar dano nenhum para ninguém.
E às vezes tem pessoas que têm tanta sensibilidade que elas falam assim, nossa, hoje eu senti a presença do meu avô. Então você sente a pessoa, ela vai na sua casa, ela fica lá. Quantas vezes eu já não senti também, né, o cheiro assim de pessoas que eu gostava, que desencarnaram. E, tipo, minha avó foi a mais recente. E eu senti o cheiro do perfume dela. Então foi um dia que eu deitei, eu tava muito cansada, com dor de cabeça, tava chateada por algumas coisas que tinham acontecido. E eu senti a presença dela do lado da cama. Só que assim, é uma coisa que dura minutos rápidos ali. Aquilo parece que já dá uma acalentada, né, no nosso coração. E depois passa. Então eles vêm sem causar nenhum dano, eles vêm sem trazer discórdia, eles simplesmente passam, matam a saudade. Quando eles estão mais evoluídos, eles ajudam a gente, às vezes, nas nossas angústias. E depois eles voltam para o plano espiritual para continuar com os compromissos que eles têm lá também, tá? Por isso, se você souber de algum parente ou alguém querido que tem as características que eu passei acima, com aqueles problemas de apego, que morreu com discórdias, que a pessoa não tinha entendimento da espiritualidade, não aceitou a morte, ou não aceitava, ou morreu tragicamente, a melhor coisa para estar se fazendo para elevar a energia desse desencarnado é a oração. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui uma oração que eu ensino para as pessoas fazerem após o desencarne de um ente querido, para ter aceitação, para receber a luz. E um salmo muito bom para isso é o Salmo 18, tá? A oração eu vou deixar depois na descrição para quem quiser copiar, quem quiser printar e fazer, né? Então, quando desencarnar alguém, vocês podem estar fazendo também. Em relação aos bichinhos que eu falei, eles passam mais tempo com a gente. Como eles são os seres mais puros, eles têm esse, né, que eles falam, eles entendem da morte. Para eles, tudo é luz, tudo é amor. Então, eles têm mais acesso sem precisar de permissão, porque, na verdade, eles não atrapalham, né? A energia deles no plano espiritual não atrapalham, mas eles também, quando sofrem por algum maus tratos ou um atropelamento, eles também são acolhidos pelo plano espiritual para passar para o devido tratamento também. Tá muito bacana, né? É bem interessante sobre isso. Quando eu li alguns livros que falavam sobre isso, quando eu sentia, né, a presença de pessoas que eu sabia o cheiro que tinha, ou às vezes, né, escutava até a voz da pessoa, então eu, tipo, me acalmando, ou eu me deixando com uma palavra positiva, ou um sentimento que eu já mudava na hora, se eu não estivesse bem, eu ficava bem. É bem interessante quando a gente estuda sobre isso e começa a abrir a cabeça, a mente, né, para receber esse tipo de comunicação de quem já foi, de quem partiu, é bem interessante. E quando a pessoa, como eu falei, quando a pessoa está bem, ela passou para outro plano, ela recebeu o tratamento, e elas vêm nos visitar, não nos causando danos, a satisfação pra gente é muito boa. Então aquilo parece que preenche também, sabe? É bem interessante. Bom, agora eu vou falar pra vocês, se você gostou do vídeo, se você tiver alguma dúvida, quiser colocar algum comentário, deixa aí na descrição. Se você tem interesse na oração, eu vou estar deixando ela também aí pra você fazer. E qualquer coisa você pode perguntar pra gente aqui no YouTube, tá? Fiquem com Deus e uma excelente noite pra vocês.